Ter muito tempo de empresa, ser um profissional com experiência no mercado, não significa dizer que essa pessoa está madura nos relacionamentos de trabalho e pessoal. Mas e como alcançar a maturidade profissional? Assunto para o consultor Bernet Enchev. Bom dia. Olá, bom dia a todos. Uma pergunta simples e direta. O que é um profissional maduro? Isso não tem nada a ver com idade. E vamos dizer, nessa semana, que é a semana do Dia da Criança, é bom a gente falar um pouquinho em homenagem àqueles que eu chamo de executivos, né, que, na verdade, são um pouco infantis, né? Então, falar um pouquinho de, vamos dizer, a maturidade. Como é que a gente atinge a maturidade? Isso tem muito a ver com um conjunto de coisas, que é a capacitação intelectual, a emocional, principalmente, que é aquela que manifesta as suas reações em relação àquilo que acontece ao seu lado. E isso, na vida profissional, é extremamente importante. Por quê? Porque quando eu comecei a trabalhar, eu levei um grande susto num determinado dia em que um dos diretores chegou chutando a porta. Ora, ele tinha tido provavelmente alguma coisa na hora do almoço, deve ter bebido alguma coisa, e chegou totalmente transtornado. Ora, eu fiquei paralisado quase 2 dias, eu não conseguia trabalhar, de tão chocado que eu fiquei com aquela cena, que eu não tinha nada a ver com isso. Portanto, a maturidade, ela tem muito a ver também com a produtividade na organização. A capacidade de você perceber as ações, as reações em relação a você e como é que você reage, como é que você se comporta frente a isso. Agora, Bernt, normalmente a gente fala assim, essa pessoa é infantil, dando um caráter assim crítico, né? Como se fosse uma coisa ruim. Mas a infância, as crianças têm muitas características que podem ser muito boas para uma pessoa, para uma empresa. Com certeza, né? Uma delas é, por exemplo, a ausência de preconceitos. Ora, quem trabalha numa empresa você não ter preconceito é fantástico, é maravilhoso, porque assim você é capaz de entender o novo, você é capaz de reagir àquilo que está, à adversidade que está com você. Então, por exemplo, essa é uma das características, a espontaneidade, o entusiasmo que a criança tem. A criança, na verdade, tem um conjunto de qualidades que são fantásticas, se a gente conseguir levá-las até as organizações e aos executivos. Agora, as crianças, como também todo mundo tem, né, um lado de imaturo, a imaturidade, quer dizer, a incapacidade de você reagir adequadamente frente a algumas decisões que tem que tomar. Né? Faço ou não faço, né? Demito ou não demito, admito ou não admito. E aí tem várias dessas decisões sobre lançamento de produtos, sobre orçamentos e tanta coisa. Se você tomar isso de forma assim, muito irresponsável, você acaba prejudicando toda a organização. E não adianta ter um desempenho acima da média, né, se o funcionário fala mal dos companheiros de trabalho, expõe, né, a vida nas redes sociais também, né? Com certeza, né? E hoje em dia é muito comum. Aliás, recentemente eu vi um cidadão que, obviamente, trabalhava numa organização, foi trabalhar em outra organização. E ao trabalhar nisso aqui, ele continuou mantendo os relacionamentos na empresa anterior. Só que o novo emprego era de um concorrente. Ora, como é que os dois iam se encontrar no final do expediente para tomar um aperitivo, sendo que um trabalhava na empresa A e outro na empresa B? Isso, obviamente, que é um sinal de imaturidade, no meu ponto de vista. Você não tem que tratar o seu concorrente como inimigo, mas seguramente ele não é seu amigo, porque no momento que ele puder desviar o seu dinheiro para o bolso dele em vez de vir para o seu, obviamente alguma coisa não está muito legal aí, né? Então, essa pessoa, o que ela fez? E se expôs dessa forma e, inclusive, foi demitida da organização onde ela estava, né? Porque ela expôs a fotografia, os dois se abraçando num desses happy hours aí da vida, né? O funcionário tem que ser discreto. Não só discreto, ele tem que ser coerente, né? Tem que ser coerente com a atitude, com os valores, com as crenças da organização e, portanto, ele precisa gerar também um comportamento adequado para isso. E você citou aí um exemplo de um chefe aí, né? Qual que é o papel do líder nessa hora de dar o exemplo em relação à maturidade, né? A Roberta, antes da entrevista, falou sobre até o profissional se sentir mimado, né? O chefe, às vezes, mima alguns e o outro em detrimento de outros. Até castiga rola alguns, ciúmes, né? Entre os dois. Entre os dois, né? Existe, sabe, aquele biquinho que alguns profissionais, às vezes, fazem porque o chefe não cumprimentou naquele dia. O chefe tem que distribuir a atenção dele de forma muito igual para os subordinados. É claro que ele precisa dar mais atenção para aquele que está mais fraco ou não está conseguindo desempenhar a função. E, obviamente, menos atenção para aquele que já faz as coisas de forma muito natural. Agora, a atenção ela tem que ser distribuída de forma equânime, igual para todo mundo, né? Não pode ser assim. E isso é parte do equilíbrio. E isso vem muito com a maturidade, a capacidade de você agir, reagir de forma pensada, controlada. Isso a gente consegue muito quando você trabalha a inteligência emocional. E qual que é a dica aí para se tornar um profissional maduro? Bom, antes de mais nada, conheça-se a si próprio. Esse é o primeiro de todos. Não existe nenhum outro segredo maior do que esse. Conheça a si mesmo. Quais são os seus pontos fortes, quais são os seus pontos fracos.
E depois disso aqui, o desejo de você querer mudar. Se você não tiver o desejo de mudar ou atingir um determinado objetivo, não adianta muito se conhecer a si próprio também, que não vai levar você a lugar nenhum. Portanto, precisa definir um determinado objetivo para onde quero ir na minha vida profissional e também na pessoal. Isso não vale só para o profissional, não. Na vida pessoal também é assim. Um traço também que pode denotar maturidade ou imaturidade é o fato de saber criticar e receber as críticas de maneira adequada, né? O feedback, é muito importante a gente dar o feedback para os outros, mas também é importante você receber o feedback e receber o feedback, pensar, agir, refletir sobre esse feedback e aí sim, eventualmente, assumir uma nova atitude, um novo valor, se for o caso, e eventualmente um novo comportamento. Né? Porque isso faz com que a pessoa efetivamente cresça e ela se desenvolve cada vez mais dessa forma. Ok. E a Gazeta do Povo, mais detalhes. Mais detalhes no domingo e na terça-feira, onde a gente até cita alguns exemplos ali. Tá? Certo. Um bom final de semana para todos nós. Obrigada para você também. Bom dia.